melhor sistema de filtragem para o seu aquário? Se você respondeu SUMP, acho que você está certo. Mas se você respondeu canister, acho que você também está certo. Hoje a gente vai falar sobre a diferença de canister e SUMP e qual é a melhor filtragem para um aquário. A gente fala muito de filtragem aqui no canal, isso porque a filtragem é a coisa mais primordial num aquário, já que a gente quer manter os animais vivos dentro de um sistema que é fechado. E se a gente não tiver uma filtragem eficiente, uma hora ele vai ficar saturado e vai acabar sendo prejudicial para os peixes. Filtros existem muitos, a gente já falou de filtro interno, de filtros externos e a gente falou bastante também de canister. Um filtro que a gente fala pouco aqui no nosso canal são os SUMPs. Isso porque o sistema de SUMP é um sistema que ou vem no seu aquário, então você manda fazer um cesto vidro e você já tem essa estrutura, ou você vai ter que usar outro tipo de filtragem, porque não é uma coisa que a gente consegue colocar num aquário quando ele já está feito, quando você já tem um aquário lá na sua casa, porque tem que fazer uma transformação grande num aquário que não foi projetado para ter um SUMP para receber um SUMP. Então é uma coisa um pouco mais difícil, mas se você estiver planejando um aquário desde o início, você pode optar em pensar em ter um aquário com SUMP. Existem vantagens e desvantagens em todos os sistemas de filtragem, entre canister e SUMP também. Então vai ter aquele pessoal que é super fã do SUMP e acha que é a melhor filtragem, mas eu posso te falar que tem coisas que os canisters são melhores, da mesma forma como aquele time lá do pessoal que ama os canisters, e a gente pode falar que o SUMP tem algumas vantagens também. Hoje eu vou mostrar os dois sistemas de filtragem, a gente tem eles aqui na aquática e a gente vai conversando sobre eles. Aqui nesse aquário, por exemplo, a gente optou por usar um canister como filtragem, isso porque ele era um vidro que estava dentro de um outro projeto e ele não tinha como, no momento, a gente instalar um SUMP sem fazer a furação e instalar um SUMP. Então a gente decidiu usar um canister. Canisters a gente tem várias vazões, esse é o nosso modelo HW3000, a gente tem a resenha dele no canal, tem unboxing, a gente já falou bastante sobre ele porque ele é um dos nossos canisters preferidos. Ele é um canister de 3.000 litros hora. E por que ele está aqui tocando esse aquário? A gente aqui usa dois desses canisters, porque a gente exagerou pra caramba na filtragem, já que é um aquário de ciclídeo africano, que a gente já falou daquela questão do pH, ele é um pH mais alcalino, onde a gente não pode errar com amônia, então a gente exagera na filtragem. E o que é legal num canister? A principal qualidade de um canister é a filtragem pressurizada. Isso é o que faz mais diferença num filtro canister do que um filtro externo, do que um filtro interno, porque a gente vai conseguir, com pressão, passar a água por todos os elementos filtrantes. Isso vai fazer com que todos os elementos participem da filtragem. Isso é a grande vantagem de um canister. Como ele é pressurizado, é impossível a água não passar naquelas camadas que você vai formando. A gente vai usar uma série de coisas dentro de um canister, como esponjas normalmente, lã de vidro para segurar aquela sujeira mais grossa, esponjas de densidades diferentes e as mídias, carvão, resina e tudo que a gente vai usar para retirar os outros elementos nocivos. O bom dimensionamento do canister é fundamental, então a gente usa aquela regra de dividir a vazão por 5, mas ela não precisa estar à risca. Por exemplo, esse aquário aqui tem 600 litros e a gente usa dois canisters de 3.000 litros por hora. Então a gente usa o dobro do que a gente precisaria para essa filtragem, porque é super interessante a gente fazer isso. Até porque uma das coisas que o canister tem que não é muito uma vantagem é a dificuldade da manutenção. Não que seja difícil, mas a gente tem que fazer toda uma preparação para fazer a manutenção e abrir o canister, lavar ou retirar aquela esponja principal, a primeira que fica mais suja, fazer uma manutenção para ver se não tem muita sujeira dentro, porque um canister sujo não vai funcionar bem, então a gente tem que evitar que ele fique muito sujo. E tendo dois canisters, a gente pode perder menos biologia nesse processo, uma vez que eu posso fazer a manutenção de um canister, esperar 15 dias e fazer a do outro, não fazer as duas ao mesmo tempo e perder biologia de uma vez. Por isso que é interessante a gente usar dois. Então, às vezes, quando a gente dimensiona o equipamento, é interessante, em vez de a gente usar uma vazão total em um único equipamento, a gente pensar em associar dois equipamentos, a gente já falou disso aqui no canal, porque a gente tem essa vantagem de poder revezar a manutenção. Então, uma vez eu faço de um, outra vez eu faço da outra. Uma outra vantagem que é muito grande dos canisters é a área de filtragem. Então, a gente está falando de um canister desse que tem uma vazão de 3.000 litros hora, ele vai ter esse balde aí com uns 8 litros de capacidade de filtragem. Então, cabe muita mídia, cabe muita esponja, então a gente faz uma filtragem muito eficiente. Além disso, os canisters são super silenciosos, é uma outra coisa que atrai a gente, porque a gente consegue deixar ele totalmente sem ruído, já que a gente pode instalar as mangueiras dentro da água, que é a entrada e a saída, né? As bengalinhas de entrada e de saída dentro da água, que é recomendado, porque a gente deixando dentro da água a gente vai evitar que ele puxe ar.
E entrar ar no sistema do canister é ruim, porque a gente pode fazer a bomba trabalhar forçada, fazer um aquecimento, a gente pode vir até perder equipamento por conta disso. Então é interessante que a entrada e a saída esteja totalmente dentro da água. Aqui, por exemplo, dá pra gente filmar bonitinho como que tá a entrada, instalada a entrada desse canister, tá vendo? A bengala tá bem baixa, onde puxa a água, tem uma proteção para não puxar peixes pequenos, que nem é o caso desse aquário, mas enfim. E ela tá totalmente submersa de forma que seja impossível a gente puxar ar, porque né, o aquário nunca vai esvaziar até ali. Da mesma forma, o retorno. Às vezes a gente pensa que onde a água volta, não tem problema se ficar fora, às vezes você quer deixar mais alto para fazer mais oxigenação e não é muito interessante. O interessante é a gente deixar totalmente submersa a volta também, para que num caso de queda de fornecimento de energia e o canister pare, para que não entre ar, porque às vezes só de desligar faz voltar um pouco de ar. Quando ele liga novamente, tem um pouco de ar no sistema e aquilo pode gerar um vácuo na bomba e fazer algumas coisas que vai fazer o nosso canister funcionar, né? Você está ligado na tomada e não passar água. Isso é ruim tanto para a filtragem, que vai ficar parada, quanto para o canister, que pode aquecer e se danificar. Canister é então um sistema de filtragem tão bom e tão eficiente que é um assunto sério aqui na Aquática Brasil. A gente tem muitos modelos. E a gente às vezes pensa, tem tanto modelo de canister, mas não tem diferença de um para o outro. E tem muita diferença. A gente vai ter inúmeras vantagens e desvantagens mesmo no sistema de canister. Por exemplo, os canisters da JBL, eles foram dimensionados de forma que eles economizam muita energia, mas eles têm uma vazão baixa se a gente for comparar vazão e tamanho de balde, né? Tamanho do filtro, da capacidade de filtragem. Isso porque a gente vai usar esses canisters idealmente mais em aquários plantados, onde a gente não precisa de uma vazão grande, mas sim de uma boa filtragem. Então a gente vai oferecer muito espaço para filtragem, um volume grande, mesmo com uma vazão baixa. Porque uma coisa que eu já falei aqui é que a gente não pode olhar só a vazão dos equipamentos, a gente sempre tem que olhar o custo-benefício entre vazão e volume. Os canisters da JBL, por exemplo, vão ter um sistema de esponjas de densidades diferentes, então a gente vai começar filtrando o máximo de sujeira, então esponjas com buraquinhos menores, e ela vai abrindo, de forma que a gente vai criar uma série de colônias bacterianas diferentes, porque níveis diferentes de oxigênio vão proliferar bactérias diferentes dentro do filtro, e a gente vai ter uma filtragem muito completa com um mix bacteriano grande, que é super interessante para a nossa filtragem. Então a gente vai ter aqui muita eficiência biológica, até com uma vazão um pouco mais baixa do que um similar. Quando a gente vai falar do similar, a gente vai falar do nosso líder de mercado aí, os canisters da Samsung, que vão ter o melhor custo-benefício, em que vazão, presença ou não de UV, então a gente vai ter canisters que também têm a filtragem UV, e isso é interessante porque a gente vai associar mais um tipo de filtragem com um único equipamento. Então a gente vai usar um canister, que é uma filtragem excelente, e vai ter um filtro UV junto. Isso é interessante, os modelos da Samsung têm UV, tem com ou sem UV. Além disso, a gente tem os modelos da Ropar, que também são bem famosos. A gente vai ter vazões diferentes, tamanhos diferentes, eles já vêm um pouco mais completos que os da Samsung, por exemplo, que são essa linha tradicional da Ropar. E, como tudo tem desvantagens e desvantagens, uma das desvantagens dos canisters é a manutenção, como eu já disse. Ela é um pouco mais complicadinha, a gente tem que ter cuidado com o canister, fechar ele direitinho, não deixar machucar, né, arranhar, comer a vedação. A gente vai ter que fazer uma manutenção da vedação 6 meses, 1 ano, depende muito do equipamento. Algumas vedações duram muitos anos, algumas não, e a gente tem que ficar de olho nisso. E essa questão de fazer essa manutenção tem uma implicação que normalmente, como os canisters funcionam por gravidade, a gente precisa que o canister esteja abaixo da água, né? Então eles têm que ficar sempre abaixo do aquário. Às vezes a gente quer fazer um projeto meio maluco lá, fazer uma mangueira enorme, colocar o canister muito longe, e esse movimento lateral da água vai dificultar a forma como ele funciona, porque ele se vale da gravidade para funcionar. Então, ele estando embaixo, ele vai funcionar na maior eficiência. Quanto mais mangueira e quanto mais lateralizado o canister ficar, menor vai ser a vazão. A gente vai perder muito em rendimento em termos de vazão, então isso não é bom. E a gente vai ter uma dificuldade adicional. Todo mundo que já usou um canister aí sabe, eu acho que essa é a grande desvantagem do canister, que quando a gente desliga, às vezes a gente, para encher de novo, a gente tem que bombear, porque a gente só pode permitir que o canister funcione, esteja ligado na corrente elétrica, quando ele está cheio de água. E aí, às vezes, faz uma molhadeira lá, porque a gente tem que completar o canister, e a gente vai usar uma peça que está no canister mesmo, acoplada, que a gente vai bombeando para ir tirando o ar e entrando a água. Mas isso é meio não muito legal de fazer, às vezes demora e a gente perde um pouco a paciência. E até essa desvantagem foi já superada por um modelo novo de canister que a gente tem aqui também na Aquática, que são esses modelos da linha GF, GUV,
da Rupar, que tem justamente um cabeçote que a gente chama de inteligente, que é, uma vez que você fecha o cabeçote e liga o canister, ele faz uma pressão negativa e puxa a água, então ele vai encher automaticamente. E isso, para quem já teve um câncer, sabe dessa dificuldade, ainda mais quando você inventou um pouco lá e pôs uma mangueira maior, que isso vai fazer também ser mais difícil de encher. A gente sabe da dificuldade que tem, e esse canister não vai acontecer isso. Ele vai encher automaticamente, isso é uma grande vantagem, isso porque o mercado de aquarismo não para e está sempre tentando buscar solucionar alguns problemas. Mas essa seria uma desvantagem dos canisters. E para falar de SUMP, a gente voltou aqui na nossa estufa, a gente adora vir aqui gravar. Aqui a gente está com a bateria de ciclídeos africanos, que ela é bem grande, então o nosso SUMP vai ser grande também. E o que é um SUMP? Basicamente é uma caixa externa de filtragem, que a gente vai jogar a água para passar por elementos filtrantes e retornar para o sistema. Ele tem essa dificuldade adicional, porque dificilmente a gente consegue colocar um canister num aquário que você já comprou, já montou, porque precisa furar o vidro, porque ele tem que estar dentro do processo de quando você pensou e idealizou o aquário inicialmente, é mais difícil a gente fazer depois. Mas aqui, por exemplo, a gente vai ter essa filtragem que fica embaixo, o SUMP fica normalmente embaixo, dá pra gente usar como um cesto vidro, alguns aquários pro gameplay vem com vidro externo, um cesto vidro, né? A caixa seria fechada assim, a gente vai ter um vidro atrás, a gente vai jogar água para passar pelo sistema de filtragem e voltar na frente. Isso chama cesto vidro ou SUMP traseiro. E esse é o SUMP mais tradicional, que é o SUMP que fica embaixo. E a gente vai fazer a água passar por ele na ordem que a gente quiser e vai determinar os espaços filtrantes do jeito que a gente quiser. Isso é legal também porque a gente acaba podendo personalizar a nossa filtragem. As etapas de filtragem vão ter que ser mantidas, então a gente vai iniciar com uma filtragem mecânica, então aqui a água vai cair primeiro na lã, depois a gente vai passar pelas filtragens química normalmente, a gente vai pôr carvão, vai pôr o que a gente usa lá de resina e por último a biológica, isso porque a gente quer que a água chegue muito limpa na nossa biologia, ela vai ser o último estágio. É muito importante que a gente mantenha a mídia biológica limpa, então quanto mais camadas a gente conseguir fazer de filtragem mecânica para segurar, para manter a nossa biologia totalmente limpa, melhor. Isso porque a gente sabe que existe contaminação das mídias, então se a gente deixar muita matéria orgânica na mídia, ela vai durar menos, a gente vai proliferar um grupo de bactérias que acaba destruindo a mídia, então a gente vai ter mais durabilidade se a gente manter mais limpa e mais eficiência também biológica. Aqui a gente pode inventar uma série de coisas, a gente pode fazer um SUMP grande, deixar um espaço de refúgio para a gente fazer engorda de peixe, por exemplo. Se você cria peixes grandes, aí você tem uma dificuldade de encontrar um exemplar grande, você pode ter um lugar, uma divisão do SUMP que você usa só para engordar os peixes, trazer peixes menores ou após uma briga você ter onde separar. A gente usa em SUMPs também, às vezes um cultivo de algas, isso acontece muito no marinho, onde a gente usa muito sistema de SUMP, né? Onde a gente vai usar um espaço do SUMP para cultivar algas que vão consumir muito nitrato da água e vão ajudar na nossa filtragem. E a gente até instala iluminação, a gente faz um uso biológico das plantas para ajudar na filtragem, que é muito interessante também. As dificuldades do SUMP, uma desvantagem dele é que ele pode ser barulhento, dependendo de como é feito todo o sistema, às vezes a gente não consegue eliminar o ruído e vai ter muito ruído em casa, a gente vai ouvir à noite, não vai ter muito o que fazer, nem sempre a gente consegue fazer um SUMP silencioso como um canister. E a gente tem que ter uma dificuldade, às vezes a gente tem uma dificuldade com a questão da iluminação. A iluminação não é muito interessante para todas as bactérias que limpam o nosso aquário. Aqui a gente pode ver que o nosso SUMP é claro e a gente perde eficiência em ter um SUMP assim. Um canister ele é fechado de luz, por exemplo, né? Não entra luz no nosso canister, então a gente tem mais eficiência. Claro que às vezes a gente compensa essa eficiência com o tamanho. Aqui a gente vai ter um volume maior, se a gente puder, do que o do canister, mas a gente pode perder um pouco nessa parte da iluminação. Então às vezes está dentro de um móvel, está fechado, também ajuda a gente. É uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente faz o projeto. Além do mais, o SUMPs aqui ele é enorme, mas às vezes tem SUMPs, quando você compra um aquário menor, que embora seja um sistema de SUMP, ele não é gigantesco. Às vezes até um canister pode ter mais volume de filtragem do que um SUMP. Então não necessariamente ele vai ser maior, mas se ele for maior é bem interessante porque a gente pode usar várias coisas. E a gente pode retirar alguns equipamentos do layout, e isso é uma vantagem do SUMP. Eu consigo colocar meu termostato aqui, eu consigo colocar o filtro UV se eu quiser instalar futuramente aqui.
Se eu quiser colocar algum tipo de aeração extra, um compressor, eu coloco aqui e eu não sujo lá meu layout, eu deixo meu layout livre de qualquer coisa, porque toda a filtragem e todos os equipamentos vão ficar no SAMP direto. E olha como é versátil o uso do SAMP, e aqui a gente está falando de um SAMP que é lateral, mais ou menos naquela ideia que eu disse do cesso vidro. Na verdade, normalmente o cesso vidro fica no vidro traseiro, mas aqui ficaria do vidro lateral, e existem projetos assim. SAMP é uma coisa muito versátil, tem vários projetos diferentes. E aqui olha que interessante, a gente está usando uma lã para fazer a filtragem mecânica, mas para a biologia a gente só está usando esponjas. São esponjas da JBL, que é mais ou menos a reprodução do que é o canister da JBL, que ele usa só o sistema de filtragem por esponjas de densidades diferentes. Aqui a gente conseguiu reproduzir isso aqui dentro de um SAMP. Então é muito versátil, a gente pode ter 1000 tipos de filtragens diferentes no mesmo projeto, né? No mesmo tipo de filtro que é o SAMP. Ainda nesse exemplo, gente, esse exemplo aqui é legal porque essa bateria é gigante, a gente tem aqui 4.000 litros de água e o SAMP pega toda essa parte inferior. Então o SAMP é gigantesco aqui. E para que a gente usa o SAMP aqui? A gente usa para fazer reserva alcalina, porque isso aqui é uma bateria de marinho. Então a gente tem muita rocha e muita mídia e muita coisa alcalinizante, já que a gente não usa areia para fazer o tamponamento, né? A gente não usa uma aragonita, nossa limestone aqui, por termos de que aqui é uma bateria, não é um aquário mesmo. A gente faz toda a parte de manter a reserva alcalina usando coisas alcalinizantes dentro do SAMP. Então o SAMP é gigante, a gente usa para isso. E a gente pode incrementar de várias formas a filtragem dentro do SAMP, como eu falei. Por exemplo, aqui a gente usa a mídia K1. Mídia K1 são essas esferas, pode ser bolinha, pode ser assim em forma dessas rodas assim, plásticas, que vão ficar em movimento. Então a gente vai usar bombas ou compressores e vai deixar elas em constante movimento. E ela vai ser um tipo de mídia que vai fazer biologia, né, que vai ser um lugar onde as bactérias se fixam para fazer as conversões das coisas nocivas, e ela vai sempre ficar limpa, porque ela é uma mídia. Qual que é a vantagem dela? Ela está sempre em movimento, então nunca vai parar sujeira nela. Então ela vai estar sempre limpa. Isso tem vantagens e desvantagens, tem gente que adora esse sistema de K1, tem gente que não gosta, mas as vantagens são essas, que é uma mídia que sempre vai estar limpa, mas a desvantagem é que o excesso do movimento faz você perder colônia, porque elas se chocam, elas batem, então isso faz você ir perdendo a colônia bacteriana. Então tem vantagens e desvantagens, mas é legal porque a gente consegue no mesmo sistema de filtragem usar esponjas, usar mídias, usar itens para manter a alcalinidade e usar outros tipos de filtragem biológica, como o uso dessa K1, que é diferente, e num filtro mais convencional a gente não vai ter espaços para fazer isso, como num canister, por exemplo. Ainda aqui a gente também pode mostrar como é interessante. Aqui é uma bateria de Kingios, né? E Kingio, como a gente sabe, faz um excesso, né, de produção de matéria orgânica, eles comem muito, são peixes muito gulosos, a gente acaba alimentando demais. A gente passa por 2 sistemas de filtragem só de esponja. Basicamente, essas esponjas fazem biologia, mas fazem muita filtragem mecânica. Então, aqui a gente exagerou também e é só numa parte, que é isso que é o legal do SAMP, que a gente consegue diversificar e usar mais a filtragem que a gente precisa. Naquela ideia de usar o SAMP como um refúgio, esse SAMP aqui nosso, da nossa bateria marinha de corais, é interessante, porque a gente usa o espaço do SAMP, claro, para fazer a filtragem, mas uma parte dele foi separado só para pôr rochas, então a gente faz muita reserva alcalina aqui, né, mantém os níveis adequados que a gente precisa de alcalinidade, e a gente pode usar para colocar algum peixe que não esteja muito bem, a gente quer recuperar, os peixes que se escondem muito, a gente vai colocando as rochas aqui, porque isso aqui é uma bateria para corais, às vezes a gente vai guardando os pedacinhos de rocha para quando a gente fizer uma muda, para quando a gente precisar, então isso aqui vira um grande refúgio. Aqui é interessante, como tem iluminação, que a gente pode colocar algas caulepas, aquelas algas que eu falei, que vão fazer o uso do nitrato, diminuindo ele, deixando ele menos disponível para as algas, e a gente usa eles, né, numa apresentação assim, um SAMP com iluminação, onde a gente colocando as algas, elas vão ajudar na nossa filtragem. Aqui dá para notar bastante alga rosa, né, essa alga calcária, que é uma coisa que a gente gosta muito no aquário marinho. E dentro desse sistema aqui, como é um SAMP, onde a gente não vai observar, a gente não precisa ficar limpando os vidros e retirando. A gente pode ir mantendo, porque elas ajudam na estabilidade do nosso sistema. Dá pra ver como que elas proliferam bem aqui. Só para vocês terem uma ideia, esse é o refúgio do SAMP, que tem 2 partes. Uma parte que tem a filtragem, o skimmer. Essa é a parte que é o refúgio dessa bateria aqui, que é uma bateria de mudas de corais que a gente tem aqui na nossa estufa. E falando em SAMP, a gente sempre imagina um sistema de filtragem gigante e isso não necessariamente precisa acontecer. Essa beteira, que é a ATS, uma beteira de 5 litros, tem um sistema de SAMP traseiro, que é o que a gente estava falando.
Ele é super bem feito, ele tem esponja, tem espaço para colocar a mídia, né, colocar mais cerâmica, tem um filtrinho interno, que tem um pré-filtro, então a chance da gente entupir essa bomba é muito pequena, porque ele tem até um pré-filtro na bomba. Ele é muito bem feito e é pequenininho, então não necessariamente os SAMPs têm que ser gigantes. Então, pessoal, eu sei que vocês estão esperando, hoje a Shirley vai falar qual o melhor sistema de filtragem que existe, e vocês já puderam perceber com tudo que eu fui falando ao longo do vídeo, que não dá pra gente chegar nessa conclusão, porque ambos os sistemas têm vantagens e dificuldades, e ambos têm limitações. Então, claro, o SAMP, às vezes a gente tem que pensar no projeto mais inicialmente, em comprar um aquário que já tem SAMP, ou mandar fazer um aquário que já tem SAMP. Uma vez que você já fez isso, você pode até aumentar ele. Eu mesma tive um aquário lá de 2 metros, já falei algumas vezes aqui, que ele começou com um SAMP de 80 centímetros, mas ele era repartido de um jeito que eu não gostava. Aí eu peguei um pouco maior, que era 90 centímetros, mas ele era repartido melhor. E depois eu mandei fazer um de 1,20 m, porque eu queria fazer um refúgio e tudo mais. Então, como o sistema já era próprio para SAMP, eu consegui ir aumentando, porque ele cabia nesse projeto. Mas nem sempre isso é possível, então a gente tem que pensar bem quando a gente vai fazer um aquário com SAMP. Então, se a gente for pensar nas vantagens e desvantagens, a gente pode até pensar em montar aqui uma lista. A gente vai falar que o SAMP é interessante porque ele é muito versátil e a gente consegue fazer qualquer tipo de filtragem. A gente pode agregar filtragem UV, uma filtragem com mídia K1, usar muita mídia, porque pode ser que a gente consiga um SAMP muito grande e que tem muito espaço. Então ele é bem versátil, mas ele tem uma limitação, que ele tem que estar dentro de um projeto, você não vai conseguir do nada transformar o seu aquário em um aquário com SAMP. E ele tem as questões do barulho, como a gente falou, da questão da iluminação, e às vezes não vai ficar tão bonito. A gente que é aquarista acha um SAMP lindo e maravilhoso, mas às vezes se você não tiver um aquário com móvel fechado, talvez você não queira aquele aquário aberto, fazendo barulho no meio do ambiente. Ele vai ficar mais exposto se não tiver móvel no seu aquário, por exemplo. Por outro lado, os canisters são muito eficientes, é onde a gente vai falar que tem maior eficiência de filtragem, uma vez que, como tem pressão na água, a gente vai garantir que toda a água passe por todos os estágios da filtragem, o que nem sempre acontece num SAMP, porque uma vez que fica sujo, uma parte da água pode encontrar um caminho mais fácil e não passar diretamente onde você queria. Diferente de um canister, que como ele é pressurizado, a água vai ter que passar por aquele espaço querendo ou não, ela vai passar sob pressão. Então a gente vai ter muita eficiência. Os canisters têm essa questão, tem muitos modelos, então você pode buscar qual se adequa melhor ao seu aquário, pelo tamanho, se vai ter uma filtragem adicional UV ou não. Você pode conseguir canisters com baixo consumo de energia, que é o caso dos da JBL, que são ecológicos. A gente pode usar mídia só esponja, usar um monte de tipo de mídia. A gente vai ter um espaço grande de filtragem. A gente vai ter um sistema silencioso. Normalmente um canister é muito silencioso, mas como desvantagem a gente vai ter aquela dificuldade na manutenção, que não é que é difícil fazer a manutenção de um canister, mas você tem que fazer direitinho, você tem que tomar cuidado, você não pode comer a vedação quando você fecha o canister, você tem que fechar direitinho, tomar cuidado para não quebrar as travas e fazer a instalação correta dele. Como eu falei, as duas mangueiras de entrada e da saída tem que estar sempre dentro da água, as pontas, a gente não pode deixar que retorne ar. A gente tem que encaixar todos a mangueira, os conectores das mangueiras bem feitos para não ter vazamentos, que é uma coisa que também pode acontecer com canisters. E a gente vai ter uma manutenção adicional, porque ele é um sistema que você vai ter que abrir e fazer uma limpeza dele, porque você não pode deixar ele muito sujo. Embora isso, às vezes, consiga fazer a cada 3 meses, então é até bem longo. O canister tem ainda também uma dificuldade de instalação, mais ou menos como o SAMP, que eu falei que a gente tem que planejar. Um canister também tem que sempre obedecer aquilo que eu falei, ele tem que ficar embaixo do aquário, porque ele precisa dessa essa variação de altura para funcionar. Então a água tem que cair, passar pelo canister e subir. Ele usa essa gravidade em favor dele. Uma vez que você desloca isso ou coloca o canister para cima, que acontece muito, de pessoas perderem equipamento por isso, ele não vai funcionar, ele precisa estar embaixo do aquário e isso também é uma limitação dele. Mas ambos os sistemas têm vantagens e desvantagens e cabe a gente pensar, quando a gente está fazendo o nosso projeto, qual vai se adequar melhor em todos os termos, tanto de eficiência, quanto de custo e como de instalação. Se você ficou com dúvida, se você quer saber mais, se você quer falar mais desse assunto, quer saber mais sobre os tipos de filtragem, deixa aqui nos nossos comentários que a gente vai respondendo. Continue assistindo no nosso canal e até a próxima.